Saudações a todos. Hoje nós vamos concluir a organização do Estado, mais precisamente a segunda parte. Na última aula, nós ficamos no município, exatamente no Poder Legislativo. Então eu vou fazer uma retrospectiva, como eu faço em todas as aulas, para poder dar continuidade. Então, o município está previsto no artigo 29 da Constituição. E eu falei para os senhores que o município é uma das entidades da Federação Brasileira e que passou a integrar a federação na condição de entidade a partir da Constituição de 1988, que é a atual Constituição. Então, significa dizer que na Constituição de 1967, que é a Constituição que antecedeu a atual, o município não era uma entidade da federação. As entidades da federação eram apenas a União, os estados e o Distrito Federal. Os municípios passaram a ser entidade a partir da atual Constituição. Muito bem. O município, ele rege-se por uma lei orgânica. Cada município possui uma lei orgânica. Lei orgânica, por exemplo, do município de Belém é uma, lei orgânica do município de Capanema é outra, lei orgânica do município de Castanhal é outra, e assim sucessivamente. Esta lei orgânica, ela é elaborada pela Câmara Municipal de cada município, através dos seus vereadores. E deverá ser aprovada por 2/3 da Câmara Municipal. Muito bem. Observa-se que quando os municípios não eram entidades da federação, eles existiam, mas só que eles não tinham uma lei orgânica própria, cada município. A lei orgânica era do Estado, que regulava os municípios daquele estado. Então nós tínhamos uma lei orgânica dos municípios do Pará, uma lei orgânica dos municípios do estado do Maranhão, uma lei orgânica dos municípios do estado de Pernambuco, que era uma lei estadual, feita pela Assembleia. Então era uma lei só em cada estado para todos os municípios. O que passou a ser diferente com a atual Constituição, já que cada município teve que fazer a sua própria lei orgânica através da sua Câmara Municipal e que deveria obter a aprovação de 2/3 dos membros de cada Câmara. Eu observei para vocês que a elaboração de cada lei orgânica estava previsto no próprio ADCT, que é o ato transitório, que possui toda a Constituição. Ato das disposições transitórias. Previa que depois que fosse promulgada a Constituição de cada estado, 6 meses após, cada município deveria ter também a sua lei orgânica. Muito bem. Nos poderes dos municípios, eu disse que os municípios, eles têm apenas 2 poderes, o poder executivo e o poder legislativo. O município não possui poder judiciário próprio. Então não existe juiz municipal, existe juiz estadual atuando nos municípios. Os municípios são constituídos em comarcas e as comarcas são divididas em varas.
A quantidade de varas varia de acordo com a população e, consequentemente, o número de processos naquele município. Tem comarcas com uma vara única, quer dizer, o município de pequeno movimento, pequena população. Já tem município com duas comarcas, 3 comarcas. O maior município no estado do Pará é Belém, né? Que é a capital, então tem comarcas em todas as áreas, criminal, civil, comercial, da infância e etc. Muito bem. No poder executivo de cada município, nós temos um prefeito que é eleito diretamente pelo povo para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito. A eleição para o prefeito do município ocorrerá no primeiro domingo de outubro do ano que antecede o término do mandato vigente, em primeiro turno. E no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver. Por que se houver? Porque só haverá segundo turno se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta dos votos válidos, que é no mínimo a metade mais 1 do total dos votos válidos. Não são computados os votos em branco, nem os votos nulos. Aí eu enfatizei que o sistema eleitoral que elege o prefeito é o sistema majoritário. Majoritário significa vence a eleição quem tiver maior número de votos. Entretanto, nós temos, dentro do sistema eleitoral brasileiro, 2 tipos de eleição majoritária. Nós temos o sistema majoritário absoluto e temos o sistema majoritário simples. No caso de prefeito, pode ser usado qualquer um dos 2. Por exemplo, os municípios com mais de 200 mil eleitores poderá haver segundo turno, se nenhum dos candidatos obtiver a maioria absoluta de votos. Aí nós vamos para o segundo turno, concorrendo os 2 candidatos mais votados e sendo considerado eleito aquele que obtiver a maioria absoluta de votos. No município com menos de 200 mil eleitores, não há segundo turno, há apenas um turno. Então o sistema majoritário aí é simples. Vencerá a eleição o candidato que obtiver maior número de votos. Se tiver um voto a mais, estará eleito prefeito. Então, o sistema eleitoral para eleger um prefeito poderá ou ser o sistema eleitoral majoritário ou ser o sistema eleitoral majoritário simples. Majoritário absoluto ou majoritário simples, né? Majoritário absoluto, há possibilidade quando tivermos um município com mais de 200 mil eleitores e que nenhum candidato obtiver a maioria absoluta. Majoritário simples é quando o município tiver menos de 200 mil eleitores. Aí vence a eleição quem tiver maior número de votos, conforme eu falei há pouco, basta ter um voto a mais. Então, no município com menos de 200 mil eleitores, não há possibilidade nenhuma de segundo turno. Por quê?
porque o sistema eleitoral que deve ser usado naquela eleição é o majoritário, mas é o majoritário simples. Muito bem, não votamos para vice-prefeito, porque o voto para vice-prefeito e prefeito é um voto vinculado. Você votou no candidato a prefeito, está automaticamente votando no candidato a vice-prefeito. Elegeu o prefeito, está elegendo o vice-prefeito. Então, a característica fundamental, podemos dizer, de um município é ele ser autônomo. Por quê? Porque ele tem 3 atributos fundamentais: autogoverno, auto com U, quer dizer governo próprio, prefeito; autoadministração, quer dizer administração própria, administração municipal, que é exercida pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais; e auto-organização, porque os municípios se organizam de acordo com a sua lei orgânica. Claro que esta lei orgânica deverá obedecer os princípios da Constituição Federal, bem como os princípios da Constituição Estadual. Muito bem. Prefeito tomará posse perante a Assembleia, ou melhor, perante a Câmara Municipal, aonde estão os vereadores. Muito bem. O Poder Legislativo, que é onde nós ficamos ontem, né, ele é exercido pela Câmara Municipal, formada por vereadores, aonde eu enfatizei que é um legislativo unicameral, porque tem apenas uma casa legislativa, que é a Câmara dos Vereadores. Difere, portanto, do Legislativo Federal, que, sendo exercido pelo Congresso Nacional, compõe-se de 2 casas, que são a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Daí ser bicameral, o que não ocorre com o município, que é unicameral. No mínimo, cada município elegerá 9 vereadores e, no máximo, 55. Os vereadores são eleitos em proporção aos habitantes dos municípios. Judiciário não tem, conforme falamos há pouco. A natureza jurídica dos municípios é pessoa jurídica de direito público interno. Então, a natureza jurídica do município é pessoa jurídica de direito público interno. Então, aí você já dá uma notadinha. O item 17. Natureza jurídica dos municípios. Coloquem: pessoa jurídica de direito público interno. Pessoa jurídica de direito público interno. Abram parênteses. Artigo 41, inciso 3 do Código Civil Brasileiro. Artigo 41, inciso 3 do Código Civil Brasileiro. Muito bem. Nós vamos agora para as competências do município. Competência administrativa dos municípios. Tem a competência enumerada e temos a competência comum. A competência enumerada são aquelas que estão previstas no artigo 30
da Constituição. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar conta e publicar balancete no prazo fixado em lei. 4. Criar, organizar e suprimir distrito, observado a legislação federal. Inciso 5. Organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, serviço público de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem caráter essencial. 6. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados programas de educação infantil e de ensino fundamental. 7. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde e à população. 8. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Então, aqui, na exclusiva, ou melhor, na enumerada, vocês vão colocar: são aquelas que estão expressamente estabelecidas na Constituição Federal. Vou repetir: são aquelas que estão expressamente estabelecidas na Constituição Federal. Abram parênteses. Artigo 30. Feche o parênteses. Isto aí é uma das competências administrativas. A outra competência administrativa dos municípios é a chamada de comum, que é aquela competência que também é atribuída à União, aos estados, né, e ao Distrito Federal, que é a competência que está prevista no artigo 23 da Constituição Federal. Então, os senhores coloquem: comum é atribuída aos municípios e também às demais unidades da federação. Vou repetir: comum é atribuída aos municípios, bem como às demais unidades da federação. Coloque entre parênteses: artigo 23. 23. Agora nós vamos à competência exclusiva. Nós temos como competência exclusiva do município o artigo 30, inciso 1, que fala em legislar sobre assunto de interesse local. Quem legisla sobre assunto de interesse do município é o município, através da Câmara Municipal, interesse local. E o outro é exatamente o que está estabelecido no artigo 182, parágrafo 1º, também uma competência exclusiva do município. Então vamos observar aqui o artigo 182, parágrafo 1º. Então vamos observar o artigo 182, parágrafo 1º. Eu vou ler aqui para vocês.
Artigo 182. Vocês devem estar com a Constituição nas mãos, né? Em mãos, né? O caput do artigo 182 diz assim: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento de expansão urbana. Eu não sei se Belém tem. Se tem, ninguém cumpre. Então, este plano diretor, ele estabelece até como deve ser a posição de uma calçada. Estabelece os locais aonde os edifícios devem ser construídos com X andares, não é? Por exemplo, perto do mar. Teve um edifício aqui em Belém que depois estava construído, que foram descobrir que não podia. Correto? Quer dizer, fenomenal isso aí. Então aqui o cara faz a calçada dele mais alta do que a outra, faz a calçada no meio da rua, o giral para ele lavar a louça ele faz na sala, correto? Quer dizer, não obedece plano diretor nenhum. Toda a cidade, a partir de 20 mil habitantes, tem que ter o plano diretor. E eu ainda vou dar uma dica para vocês que vão fazer TCC. É um bom tema. É escrever sobre plano diretor. Pega o de Belém, faz o teu TCC, que a banca vai ter que estudar plano diretor para poder te corrigir, porque ninguém conhece isso aqui, tá? Então coloquem assim: exclusiva atribuída aos municípios, com a exclusão das demais unidades, atribuída aos municípios, com a exclusão das demais unidades. Abram parênteses. Artigo 30, inciso 1, ponto e vírgula. Artigo 182, parágrafo 1º. Artigo 182, parágrafo 1º. Fechem o parêntese. Competência suplementar. Todas as vezes que uma lei federal, em um assunto de interesse do município, ela for omissa em relação ao município, o município poderá legislar através de lei suplementar. Está exatamente aqui no inciso 2 do artigo 30. Olha, compete aos municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então anotem lá: suplementar, formular normas que supram a ausência, formular normas que supram a ausência ou omissão da legislação federal ou estadual. Vou repetir:
formular normas que supram a ausência ou omissão da legislação federal ou estadual. Abram parêntese. Artigo 30, inciso 2. Artigo 30, inciso 2. Muito bem. Agora nós vamos citar apenas os impostos de competência dos municípios. E eu coloque aí, artigo 156. E eu vou repetir aquilo que eu disse anteriormente quando falei nos Estados-membros. Apenas cito, porque os senhores terão uma disciplina autônoma chamada Direito Tributário, onde o professor especificamente vai falar sobre os impostos dos municípios. Aqui apenas estou citando o dispositivo. Tem um que vocês conhecem muito, né? Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Aí vem, né? Transmissão entre vivos, serviços de qualquer natureza, ISS e etc. Então aqui a gente cita apenas o dispositivo, porque os senhores terão autonomamente esta disciplina. Fiscalização do município. Bom, a fiscalização do município, ele se dará pela Câmara Municipal, não é? E a Câmara Municipal será auxiliada pelos tribunais de contas, né? Nós temos Tribunal de Contas do Estado, um tribunal que cada estado tem, e temos o Tribunal de Contas dos municípios, que não há necessidade de ter. Por quê? Porque o trabalho que o Tribunal de Contas dos municípios faz é o mesmo que o Tribunal de Contas do Estado poderia fazer. Aí você me perguntaria, mas por que existe então? Ele foi criado para cabide de emprego. Um determinado governador, no momento que estava terminando o seu mandato, ele viu que não estava conseguindo deixar empregado todos os seus amigos. Não tinha mais emprego, tinha que inventar emprego. Aí, como já existia o Tribunal de Contas no município e em Minas, dos municípios, ele criou aqui também. Entendeu? Então, nós temos apenas 7 estados no Brasil que têm Tribunal de Contas dos municípios. O resto todos só tem Tribunal de Contas do Estado, que faz o mesmo trabalho do Tribunal de Contas do município, ou seja, fiscalizar os municípios. Agora não pode mais ser criado, porque o Congresso Nacional teve uma época que queria extinguir e aí fizeram um acordo, né? Não extinguiria os que existem, mas não seriam criados mais nenhum. Então, o Pará é um dos estados que tem Tribunal de Contas dos municípios. Certo? Muito bem. Então, coloque fiscalização do município. Dar-se-á pelo poder legislativo municipal. Ponto em seguida.
o controle será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou municípios. Quer dizer, aí eu estou dizendo que será o Tribunal de Contas do município onde tiver o Tribunal de Contas do município, porque nem todo estado tem. Onde não tiver, será o Tribunal de Contas do estado. Então eu vou repetir: fiscalização do município dar-se-á pelo poder legislativo, municipal, em seguida, o controle da Câmara será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou municípios. Muito bem. Agora nós vamos ao Distrito Federal. Distrito Federal. Bom, o Distrito Federal, a origem do Distrito Federal foi o município neutro, criado em 1834. Depois, com o advento da Constituição de 91, ele deixou de chamar-se município neutro e passou a se chamar Distrito Federal. E aí perdura com esta denominação até hoje. Então, observem bem, o Distrito Federal, ele apresentava até a Constituição de 88 uma condição como entidade da federação sui generis, diferente. Por quê? Porque o Distrito Federal não elegia governador. O governador do Distrito Federal era nomeado pelo presidente da República. O Distrito Federal não tinha poder legislativo próprio. Não tinha. O Distrito Federal era organizado por uma lei orgânica, só que quem elaborava esta lei orgânica era o Senado. Então, com o advento da Constituição de 88, o Distrito Federal equiparou-se aos Estados-membros e ao Distrito Federal, ou melhor, e aos municípios. Então, ele tem uma estrutura de poderes
Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Poder Executivo é exercido pelo governador do Distrito Federal, auxiliado pelos secretários distritais. O governador eleito, Distrito Federal, é parte integrante da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, vírgula, dotada de autonomia e competências legislativas equivalentes à dos estados membros e dos municípios. Abram parênteses. Artigos 1º, ponto e vírgula, 18, ponto e vírgula, 32, fecho parênteses, ponto em seguida. A origem do Distrito Federal foi o município neutro, criado na vigência da Constituição de 1824, vírgula, através do ato adicional de 12 de agosto de 1834. Tudo bem. Agora nós vamos para a estrutura dos poderes do Distrito Federal. Bom, no Executivo do Distrito Federal está um governador auxiliado pelos secretários distritais. O governador é eleito diretamente pelo povo para um mandato de 4 anos e pode ser reeleito. Então anotem. Executivo é exercido pelo governador, auxiliado pelos secretários distritais. Em seguida, o governador é eleito diretamente pelo povo para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito. Em seguida, a eleição do governador obedecerá às regras do artigo 32, parágrafo 2º da Constituição Federal. Vocês têm que ir lá no artigo 32 e ver o parágrafo 2º, certinho? Bom, legislativo é uma Câmara Legislativa. Não tem Assembleia no Distrito Federal, é Câmara Legislativa. E quem compõe esta Câmara Legislativa são os deputados distritais. Então coloquem, legislativo é exercido pela Câmara Legislativa, composta por deputados distritais. Abram parênteses. Artigo 32, parágrafo 3º, fecho parênteses. Vamos lá no parágrafo 3º do artigo 32 da Constituição. Tem que ler. Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é organizado no Distrito Federal pela União. Então, nós temos como base o artigo 21, inciso 13. O artigo 21,
inciso 13. Diz assim o caput: compete à União, inciso 13, organizar e manter o poder judiciário do Distrito Federal e dos territórios. Então é todo mantido pela União. Então coloca: judiciário, compete à União organizar o poder judiciário. Compete à União organizar o poder judiciário, vírgula, por força do artigo 21, inciso 13. Compete à União organizar o poder judiciário, vírgula, por força do artigo 21, inciso 13. Aí vocês vão ter que ir lá no inciso 13 do artigo 21. Agora nós vamos à competência do Distrito Federal. Legislativas, que é o item 24.1. Coloquem: são atribuídas as mesmas competências legislativas. São atribuídas as mesmas competências legislativas dos Estados-membros e municípios. São atribuídas as mesmas competências legislativas dos Estados-membros e dos municípios. Coloque entre parênteses: artigo 32, parágrafo 1º, entre parênteses. Artigo 32, parágrafo 1º. Agora nós vamos à competência comum, 24.2. Coloquem: as mesmas competências atribuídas às demais unidades da Federação. As mesmas competências atribuídas às demais unidades da Federação. Coloque entre parênteses: artigo 23. Concorrentes, 24.3. São as competências também atribuídas à União e aos Estados-membros. São as competências também atribuídas à União e aos Estados-membros. Coloque entre parênteses: artigo 24. Agora vamos ao item 24.4. Delegada. São as privativas da União. São as privativas da União, vírgula, mas que admitem a possibilidade de delegação através de lei complementar. São as privativas da União, vírgula, mas que admitem a possibilidade de delegação através de lei complementar. Abram parênteses. Artigo 22, parágrafo único, fecho parênteses. No item 25, nós temos os impostos de competência do Distrito Federal. Aí vocês colocam apenas o dispositivo. Artigo 155. É aquela mesma situação que eu coloquei para vocês em se tratando de municípios e dos Estados-membros.
Finalmente, os territórios. Os territórios não são entidades da federação. Eles são divisões administrativas da União. Eles no momento não existe território no Brasil, mas pode ser criado a qualquer momento. Quando existir territórios, eles serão governados por um governador nomeado pelo presidente da República com aprovação do Senado. Eles só terão poder legislativo próprio quando tiverem mais de 100 mil habitantes. Então, o Distrito Federal não elege senador, melhor, o território não elege senador. Ele elege apenas deputados federais. E em número igual, cada território elege igualmente 3 deputados federais. Então coloquem, os territórios são divisões administrativas da União. Os territórios são divisões administrativas da União. Em seguida, o governador é nomeado pelo presidente da República, vírgula, mediante prévia aprovação do Senado Federal. Repetindo, o governador é nomeado pelo presidente da República mediante prévia aprovação do Senado Federal. Parágrafo. Os territórios não elegem senadores. Em seguida, os territórios elegem igualmente 4 deputados federais. Os territórios elegem igualmente 4 deputados federais. Amigos, encerra aqui a organização do Estado. Estou à inteira disposição dos senhores para qualquer pergunta, qualquer interrogação, qualquer dúvida.